E aí, Guilherme, o que você gosta de fazer no fim de semana? Ah, Ângelo, eu gosto de ouvir um podcast cientificamente comprovado. Vamos pra vinheta nova! Uou! Eita! Acorda aí, maluco. Tá começando o UcraniaCast, o podcast de seu tempo. Brasil em toda parte, quer na ciência ou na... E salve, jovens! Sejam bem-vindos a mais um episódio do UcraniaCast. Aqui quem fala é Guilherme Silva, o historiador em quadrinhos, e ao meu lado ele... O Ângelo P2. Sim, porra, fazia tempo que a gente não gravava, hein? Tamo desfalcado. Tava. Tô até meio fora de forma. Mas e aí, eu ia perguntar, né, o que vocês acharam da vinheta nova, mas vocês não podem responder nesse exato momento, né? Respondam nos e-mails aí, né? Respondam nos e-mails depois, nos comentários. Comentários. Pô, assim, ó, temos uma vinheta nova, de cara nova, de um jeito novo. Original. Original, agora a gente não tem mais perigo de ficar sofrendo represálias de direitos autorais, né? Porque a música que a gente utilizava não era nossa. Mas comentem aí, pessoal, o que vocês acharam dessa vinheta nova. A gente tentou fazer ela com mais uma cara mais específica aqui do nosso podcast, da nossa proposta. Mas é isso aí. Vamos pro episódio. Deixa a vinheta aí pros comentários. Mas e aí, Ângelo, qual que é o tema de hoje, Ângelo? Então, hoje é meio que uma inauguração de um novo bloco, de um novo quadro que a gente está fazendo, né? Que a gente já usou aqui em outros episódios, né, o dicionário de conceitos históricos, que a gente usou quando a gente fez o episódio sobre cidadania, né, e tal. E daí a gente pensou que nesse contexto de crise aí do conhecimento, crise da ciência, desfavorecimento aí das universidades públicas, das instituições de saber, né? A gente achou que a gente devia fazer esse novo quadro de divulgação científica, né? Uma coisa parecida com um trabalho que outras pessoas já fazem, como por exemplo aí o do canal do Iclis, que estava presente no episódio passado, né? No Leitura Obriga História. Enfim, fazer esse movimento de divulgação científica, que é para lembrar que ciência sim vale de alguma coisa, guys. Vale muita coisa, né? Ao contrário do que as pessoas dizem. Hoje, todo mundo contesta conhecimento aí diz que universidade se faz balbúrdia, né? Enfim, que historiador, né? Historiador é um cara, é um cientista aí, é um profissional que está perdendo cada vez mais a sua credibilidade. Eles falam que filosofia e sociologia não serve pra nada, né? Não que não serve pra nada, né? Mas falam que não dão muito retorno pra sociedade. Poxa, isso aí é uma ignorância absurda, né? Falar que sociologia e filosofia não dão um retorno pra sociedade. Não dão um retorno financeiro, talvez. Mas por quê? Porque se escolhe, né? Não valorizar essas áreas, né? Poderia muito bem dar um retorno financeiro, e aí? Exato, não. O retorno que a gente tem é um retorno humano, né? Um capital humano que a gente produz que é excelente. A gente dá voz nós damos voz aos sujeitos, não, né? Os sujeitos eles sempre buscam, mas a filosofia também, a sociologia, eles partem disso, eles estudam comportamentos que nós tomamos como naturalizados. Se compromete a ouvir essas vozes, talvez, né? Não a dar vozes às pessoas. Exato. Bem melhor colocado, mas, enfim, é um ganho em capital humano, né? Aquilo, educação não é despesa, educação é investimento. Boa. Sabe? E assim, não que a gente não trabalhe com divulgação científica nos outros episódios, a gente faz, assim, volta e meia, né? Mas a intenção dessa nova série aqui, né? Não vai ter um nome específico, não vai ter nada, assim, diferente, né? São episódios normais, mas eles vão ter um foco maior em justamente trazer esses conceitos que para nós são tão, entre aspas, naturalizados, são tão comuns, né? Que a gente já está acostumado quando se estuda ciência humana, né? Trazer aqui para o público e tentar debater um pouquinho, levantar alguns debates interessantes sobre esses conceitos. E o primeiro, justamente como a gente falou até agora, vai ser sobre ciência. A gente vai entender um pouquinho, né, como a ciência foi construída historicamente, né? Vai historicizar o conceito de ciência e vai tentar entender por que ciência tem a sua importância hoje em dia e por que é tão
é tão perigoso, né, a gente ignorar a importância da ciência no cotidiano, né, não só no interior das universidades, né, mas no nosso cotidiano. A ciência, ela funciona e deveria funcionar, né, para nossa vida cotidiana. A gente vai entender isso ao longo do episódio, certo? Exato. E, bom, eu acho que é isso aí que tu disse, né? Ao longo do episódio, essas coisas vão ficando mais evidentes. É isso. Mas também, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação sobre história acadêmica, sobre filosofia, sobre coisas, podem perguntar pra gente aí nas redes sociais, no e-mail, né? Que a gente está sempre disposto a responder e a passar referências também, para que vocês falem com outras pessoas, façam leituras, etc. Boa, a gente valoriza muito essa interação com os nossos ouvintes, né? E para complementar, né, por que a gente quer que vocês interajam conosco? Primeiro que, fazendo um disclaimer, né, a gente vai trabalhar com o conceito de ciência numa perspectiva bastante europeia. Europeia e até eurocentrada, né? Por quê? Porque a nossa ciência hoje, pelo menos na ciência histórica, né, ela é muito influenciada pela formação das ciências na Europa, né? Então a gente vai acabar trabalhando um pouquinho mais, né, por esse viés. Mas se você, aí ouvinte, quiser contribuir para outras perspectivas do surgimento de processos científicos, né, pensamentos científicos ao longo do globo, em outros momentos, né, outros momentos espaciais aí da nossa história, por favor, manda esse e-mail pra gente aí, que a gente vai ter prazer de complementar aqui a perspectiva que a gente quer trabalhar, né? Exato. Bom, eu acho que dá pra gente começar primeiro falando então da nossa principal bibliografia, né, que é o Dicionário de Conceitos Históricos. A gente já usou ele aqui no episódio de Cidadania, que eu acho que vale a pena botar aí como referencial depois na hora que a gente for publicar esse episódio, né? Boa. Botar algum link pro episódio de Cidadania. Esse dicionário é uma publicação, uma bibliografia. Ele foi produzido por 2 professores da Universidade de Pernambuco. É a Kalina Vanderlei Silva, que é professora adjunta da Universidade de Pernambuco, doutora em História pela mesma universidade, pela UFPE. Coordenadora do grupo, aliás, pela mesma universidade não, né? Pela Universidade Federal de Pernambuco. Coordenadora do grupo de estudos de História Sociocultural da América Latina da Universidade de Pernambuco. E o Maciel Henrique Silva, que é professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco, o Cefet. Eu acho que esse Cefet é aquele que virou o IFSC depois, talvez aqui na época ainda não era Instituto Federal, no meu PDF aqui, mas enfim. E ele é mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Pesquisador do Grupo de Estudos de História Sociocultural da América Latina, da Universidade de Pernambuco, que é a mesma da Kalina. Muito bem. E esse dicionário, né, acho que é importante relembrar aqui, né, o Guilherme ele tem ali a versão física, tudo que a gente usou até com o episódio que a gente foi gravar pro Projeto Integrar, né. Boa. Você, aliás, acho que é importante fazer essa divulgação, né. Você quer acesso às nossas videoaulas, as videoaulas que nós estamos gravando para o Projeto Integrar, assim como outros professores de outras áreas também estão gravando, né? Vai lá, dá uma lida no projeto, procure ele nas redes sociais, é um projeto de educação comunitária que está preparando trabalhadores, jovens, né, para acessar a universidade, esse pessoal que não tem condições, enfim. E o Projeto Integrar, ele também tem não é um canal, né? Ele tem uma conta no Apoia-se. Isso. A gente está fazendo esses vídeos, né, como contrapartida, como uma recompensa para aquelas pessoas que façam uma doação de determinado valor lá no Apoia-se do Integrado. E as pessoas têm acesso a essas videoaulas. Então, essa proposta toda, né, do Apoia-se, a gente vai ainda organizar muito bem, ainda está muito cru, mas fique esperto e acompanhe o projeto no Facebook ou no Instagram, que em breve a gente vai divulgar como é que vai funcionar, né? Como você pode participar, apoiar o projeto e receber essa contrapartida aí, né? Verificar como os professores do Integrar trabalham suas aulas e tal, através de pequenos vídeos, assim, né? De 10, 15, Exato. 20 minutos, né? Essa vai ser a média, mais ou menos. Enfim. Mais alguma coisa antes de começar? Antes da gente partir pro verbete? Acho que é isso, vamos lá. Senão vai ficar enorme isso aqui. Beleza. Não, só lembrando então que você encontra esse dicionário em PDF aí na internet. Você joga Dicionário de Conceitos Históricos
lá nos primeiros links já vai baixar. Daí você pode também ouvir o episódio dando uma olhada aí no verbete. E se gostou do dicionário, considere aí comprar através do nosso link da Amazon. Pra dar uma comissão aí pra gente. Yeah, Mr. White. Yes, science. Enfim, mas vamos lá, então vamos começar essa belezinha, né? Primeiro, acho que a gente pode até falar a gente comentou agora na primeira parte desse podcast, mas vamos reforçar, né, que a escolha, né, de fazer essa série justamente vem dessa questão da divulgação científica, e nada mais justo a gente começar então pelo conceito de ciência, né? Levando em conta aí toda a perseguição que vem sofrendo as ciências humanas no Brasil hoje em dia, né, cara? Faz-se necessário que nós aqui, produtores de conteúdo das ciências humanas, a gente se levante, né, e tente falar um pouco mais alto aqui sobre como funciona a nossa área, né? Uhum. E aí, para entender como é que funciona a ciência, a gente vai tentar fazer esse levantamento histórico aí, dentro do que o verbete ali resgatou pra gente, né? Resgatou não, reuniu, né, pra gente. Acho que às vezes ao longo do episódio a gente vai acabar trazendo coisas de fora também, né? Porque das nossas leituras que a gente já fez, né? Mas a gente vai tentar se centrar aqui no verbete, porque ele traz um resuminho legal. Ele já quase faz o próprio roteiro do episódio. Então, tanto a Kaline e o Maciel escreveram esse verbete, né? Como professores de história que são, eles começam, então, trazendo aí o contexto, né? Falando do surgimento, então, aí da ciência, né? E a primeira definição, né, que eles trazem de ciência, a ciência sendo uma prática que já existe há séculos aí na história do Ocidente, né? Ela vai mudando de significado, seu tratamento, né? A forma como as pessoas lidam com a ciência, ela também vai mudando. Então, é um conceito histórico, são práticas históricas, as práticas científicas, né? Elas vão mudando com o tempo, tem seu significado no tempo. Mas eles trazem logo de início, né, o seguinte trecho: pode-se definir a ciência também, de forma mais simples, como esforço de resolver problemas que só o homem coloca, né? Então a ciência, já a partir dessa frase, pegando essa frase como afirmação, a ciência só existe enquanto existe humanidade. Uhum. Por quê? Porque a ciência, ela tem, de novo aqui no trecho deles, né, como finalidade fornecer fundamentos que permitam à humanidade viver mais e melhor no mundo que a cerca. Então faz parte de uma vontade de compreender o mundo, de uma vontade de uma forma, de uma maneira de compreender o mundo, né? E compreender o mundo para quê? Com que fins, com que objetivos? Compreendendo, você consegue dominar as coisas, ao passo que você compreende, né? Que você não tem mais medo do mundo, que nada é mais tão misterioso assim, né? Você pode controlar as coisas, você pode dominar as coisas, utilizá-las ao seu favor. Assim como os homens passaram a usar o fogo, né? Enfim, há milhares de anos atrás. A gente pode entender então a ciência como um processo de investigação, né? Investigação do mundo, exato, né? Para que se possa então produzir conhecimento, né? Ou até mesmo um conjunto de práticas, né? A respeito do alcance de um certo conhecimento específico, né? Então é uma coisa que a gente pode até perceber que os dois autores eles trabalham com a ciência de uma forma bem utilitária, né? Que a ciência ela tem um objetivo, uma serventia para a vida cotidiana. Tem esse debate nas ciências humanas também em relação à história, né? Muitos autores trabalham com a história como um conjunto de procedimentos de investigação também, mas que não trabalham com ela como uma forma utilitária, né? Trabalham ela como simplesmente algo que existe, né? Eu acho meio esquisito essa visão. Eu acho que a história em si, né, o transcorrer do tempo, né, a história e o transcorrer do tempo são coisas diferentes, mas o transcorrer do tempo, ele de fato ele ocorre independente das ações humanas, né? A gente está vivendo no tempo. O tempo é um ser à parte de tudo, né? Mas a história, enquanto ciência, ela tem um objetivo, senão não faria sentido existir, eu acho. Eu acho que a história não ela é uma... tem usos, né? Então ela não é uma força da natureza que existe por si só, sabe? A história, ela é o que as pessoas fazem dela, sabe? O que as pessoas significam a partir dela, né? Eu acho que a história tem uma utilidade na vida, que a gente até vai chegar depois, mas... só quis colocar esse debate. O transcorrer do tempo, né? As mudanças temporais... elas vão ocorrer, né? A forma daí como nós nos apropriamos, compreendemos essa
essas transformações no decorrer do tempo, é que daí é história. E daí nós, os seres humanos, como sempre fizemos, desde que o tempo está transcorrendo há muito tempo atrás, né, nós usamos a nossa visão sobre essas mudanças para justificar ações, para, enfim, tomar decisões, etc. Os usos que tem da história, né? E daí, como seres humanos, como parciais, como limitados que nós somos, né? Essa história ela também ganha então um caráter político. Ela ganha. Então a história sempre vai ter, né? As transformações, elas sempre vão deixar vestígios para nós investigarmos, para nós nos aproximarmos então de relações que ocorreram no passado. Mas esse uso da história, a forma como nós nos apropriamos, eu, o Ângelo, tu, Guilherme, o João, fulano que está ouvindo aí, nós vamos nos apropriar a partir dos nossos interesses, né? A partir do nosso tempo, a partir de questões do nosso tempo. Exato, e é curioso ali que os autores eles também evocam o Colin Ronan, e aí ele trabalha um pouco com a questão de... Ele classifica a ciência, né, como um conjunto de práticas, como a gente já falou, mas ele coloca que esse conjunto de práticas surgiu há mais de 10 mil anos, né? Ele faz até um avanço cronológico ali, porque ele vai além do conceito formulado lá na Renascença, né, sobre o que é ciência enquanto método, enquanto estudo, né, e ele foca nas práticas, né, para além do conceito, né, para além da historicidade do próprio conceito. E aí ele fala, né, que quando o homem começou a reunir conhecimento sobre plantas, animais, rochas, qualquer coisa que pudesse ser de serventia, né, isso já se classifica como um processo de catalogação científica, né, para que possa ser utilizado para sua própria serventia. Assim, a classificação eu vejo como anacrônica, mas ela não é infundada. Eu acho que de fato essas práticas elas existiam muito antes do conceito de ciência existir, né? Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente chegar e denominar essas práticas como ciência, porque a ciência, ela, de novo, ela tem historicidade, ela tem uma função para sua época, né? A intenção de se formular um conjunto de práticas e chamar de ciência e determinar que tudo que é feito daquela maneira é ciência, ela é uma escolha política da sua época, né? Justamente para depois a gente vai ver melhor, né? Para se contrapor a outras ideias de como se deve aprender o mundo, né? Conhecer o mundo, entre outras coisas. Então é tomar cuidado pra gente chegar e falar que tudo é ciência antes, né? Por conta disso, né? Mas ele traz também uma coisa interessante, que é a questão do Darwin lá e daquele cientista árabe lá que muito tempo antes já flertou um pouco com a teoria da evolução, né? Sim. Você trouxe esses dias esse debate pela BBC, né? Quer falar o Al-Jarris, o nome do árabe, Al-Jarris. Mas enfim, acho que antes de entrar nele, um comentário que a gente precisa fazer sobre o Colin Ronan. Nossa, eu chamo ele de Rolling Conan. Colin Ronan. É que essa definição que ele dá é uma definição histórica, do jeito que ela está posta aqui no verbete, né? É uma definição que ele está dizendo, ciência é aquilo que já acontecia 10 mil anos atrás, acontecia de maneira diferente, mas é ciência. Por que é histórica, né? Porque ele está fazendo uma generalização aí, né? Ele está escamoteando algumas características históricas que são importantes. O conceito de ciência que vem se falando no Ocidente, né, é aquele conceito centrado ali no Renascimento. É quando os europeus eles estão querendo retomar então aquela forma de saber, de conhecer o mundo que era mais comum, mais popularizada ou utilizada pelos antigos gregos e romanos, lá na Antiguidade Clássica. Mas assim, o que ele faz talvez possa parecer uma generalização da teoria do conhecimento, né? Da teoria do conhecimento, como a matéria da filosofia é epistemologia. Ele está fazendo aí uma generalização da epistemologia, da forma como nós aprendemos. E a ciência ela não é a única forma de se aprender, de se entender o mundo, né? A ciência, ela... bem lembrado. A ciência ela é uma dessas formas, né? Mas você pode produzir conhecimento a partir da religião, você pode produzir conhecimento
a partir de achismos você produz conhecimento, né? Não através da arte, por exemplo, né? Através da oralidade, da tradição oral, que não é ciência, não é arte, é um estilo de vida, mas também se produz muito conhecimento, né? Se trabalha com esse tipo de conhecimento, da expressão do corpo, por exemplo, do corpo. Exato. Enquanto um território, um suporte de memória. Eu tô muito na aula de história da África, cara, que a gente tá vendo muitas outras coisas, assim, muitas outras formas de apreensão do mundo pelas populações africanas que foram por muito tempo apagadas, abafadas, né, pela cultura europeia e de valorização da escrita, por exemplo. Mas, pô, tem muita forma de se comunicar, de se falar, né, de se expressar em África, cara. É muito louco, velho. Eu tá abrindo meu horizonte, assim. Que massa. Se quiser falar aí mais também, né, eu acho que esse é o momento. Sim, não, é que dentro de história da África, a gente tem os teóricos da diáspora, né, que viveram o trauma colonial em determinada medida, mas também se deslocaram fisicamente para as metrópoles, para outros países, né? Então são pessoas que estão constantemente na diáspora, né? Andando, se deslocando por outros lugares, não só em África, né? Aí, sei lá, os caras vivem na Inglaterra, na França, vão para as Américas, né? Como palestrantes, né? Como palestrantes, assim, estudiosos, filósofos, entre outras coisas, né? Mas também porque eles têm essa conexão, né? Conectada pelo trauma, né? Essa conexão oriunda do trauma da colonização, mas que para eles tem uma ressignificação, né? Eles absorvem, sei lá, constroem essa conexão de outra maneira. E aí isso se reflete na produção deles, né? Na produção escrita, na produção artística, né? Na construção artística, né? Tô tentando evitar também usar termos do capitalismo cognitivo, né, de produção de conhecimento, né, vamos trabalhar com construção de conhecimento, sei lá, né, outros termos, assim, mas enfim, e aí como essas pessoas elas estão em diáspora o tempo inteiro, elas não têm um território físico, né, a África já não é mais um território a ser retornado, porque essas pessoas são de África, mas elas vivem em outro lugar, então o outro lugar também é um território, e aí no fim das contas o corpo vira um território, né, o corpo vira um lugar onde você carrega a memória pra todos os lugares. É uma coisa muito doida, cara. E aí isso é uma forma de expressão extremamente diferente, né, do que a gente entende. O ocidental, eu, pelo menos, tive muita dificuldade de entender no início, e ainda provavelmente não entendo com a totalidade, assim, né. Os africanos costumam falar, né, que não basta que você estude oralidade, você tem que viver, senão você não sabe o que é. Você não tem a compreensão total. E aí é muito doido. E aí, então, essa é uma forma de se expressar, né? De carregar uma ideia, de carregar uma cultura, que é diferente, por exemplo, de você simplesmente produzir ciência, né? Escrever um artigo, né? E, sei lá, publicar esse artigo em algum lugar, né? Os dois têm valores diferentes, assim, né? Mas a ciência, por exemplo, renega totalmente, né? Não totalmente, hoje em dia se estuda bastante, né? Nos estudos pós-coloniais, né? Mas no século XIX era impensável trabalhar dessa maneira e chamar de ciência, por exemplo, né? Trabalhar com essas formas de expressão e produzir um conhecimento científico sobre isso, ou um saber, né? Não precisa nem falar conhecimento, vamos falar saber. Enfim, meu Deus, eu tô viajando aqui, muitas coisas. Não, eu acho que foi bem essencial isso. Doido. Principalmente para mostrar, para ficar mais evidente ainda de como ciência não é a única forma de aprender o mundo, né? Inclusive não é nem a primeira. Exato, enfim. E a gente vai entender depois, né, por que hoje a gente valoriza tanto a ciência, né, e vai entender esse processo histórico da ciência enquanto sei lá, uma nova entidade aí que prova tudo e todos, sei lá. Mas enfim, vamos dar sequência. Vai. Eu acho que assim, uma coisa que o dicionário aqui ele não tá tão, ele não abrange tanto, né? Falar não do surgimento da ciência, porque isso ele fala, só que ele fala no contexto do Renascimento, né? Mas de formas de saber, né, que surgiram, que deram base para a ciência, como a forma de conhecimento dos antigos. A ciência, né? Sabe quando você diz que a filosofia, e aí
retomando aí a importância da filosofia. A filosofia é a mãe de todas as ciências, né? A filosofia não é considerada ciência, mas entre as ciências humanas, né? Entre o campo das humanas. Lá onde a gente estudou na UFSC, que é onde eu e o Guilherme nos formamos, né? Era o CFH, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, porque filosofia não está mais entre as ciências humanas. Isso por quê, né? Tem a ver então com o surgimento aí da filosofia. A filosofia no mundo ocidental, e isso é importante deixar claro, né? Não que a filosofia surgiu na Grécia e Roma, mas a filosofia ocidental, ela é inspirada, ela é baseada na produção ali da Antiguidade Clássica, que é Grécia e Roma. Ela surgiu num momento de diferenciação da forma de saber do mito, das religiões da época, né? O que era a forma de saber, como se dava a forma de saber mitológica, religiosa entre os antigos? Os sacerdotes, né, os indivíduos da antiguidade, eles olhavam para a natureza, eles olhavam para o céu, eles encontravam padrões de comportamento, eles viam que algumas temperaturas, que alguns ciclos dos animais, ciclos das plantas, né, eles se renovavam de acordo com o tempo, olhavam para o céu e também viam que as mudanças aqui embaixo elas obedeciam a padrões também das estrelas, dos astros, da lua, né, e começavam a relacionar uma coisa com a outra. Só que daí, para explicar tudo isso, né, criou-se então a noção de que entidades, de que seres maiores, superiores ao ser humano, né, eles faziam tudo isso funcionar, eles moviam as engrenagens desse mundo. E aí é que começou então a surgir então esse conhecimento mitológico, esse conhecimento religioso, que, veja, ele tem um surgimento na observação da natureza, né, mas ele tem uma justificação religiosa, uma justificação ali transcendental. E a filosofia, em dado momento, ela vai querer se apartar então desse conhecimento religioso lá na Grécia Antiga. Por quê? Porque eles vão querer colocar o ser humano, os gregos, a partir de um determinado momento, eles vão querer colocar o ser humano então como o centro de produção do conhecimento. Não, eu não quero entender mais o conhecimento como acreditando que são os deuses que fazem isso, acreditando que são os deuses que mudam as estações para mim, que são os deuses que me trazem alimentos, etc. Não, eu, enquanto ser humano, enquanto ser que tem uma racionalidade, assim como meus semelhantes, eu quero entender o mundo a partir das observações que eu faço. E daí o ser humano ele começa a ser visto como esse animal superior entre os outros animais, esse animal que ele pode fazer perguntas, fazer questionamentos e pode raciocinar para responder esses questionamentos. E a filosofia, então, né, da antiguidade, depois de muito tempo, passa Império Romano, passa Idade Média, né, ela vai voltar depois a ser subjugada pela religião, daí na Idade Média com a religião cristã, e daí no Renascimento, os contemporâneos lá do Renascimento, né, os viventes do Renascimento, eles vão querer retomar essa forma de apreender o mundo que os antigos faziam, através da observação, através da experimentação, através de encontrar padrões na natureza, certo? E aí que eles vão que vai ser atribuído isso à ideia de ciência lá no Renascimento daí. Olha aí, muito bom. Pô, me senti o Eminem agora, cara. Eu também antes tava me sentindo assim, tava falando muito rápido. Tava sentindo mais do que tava conseguindo falar, né, cara? Levando em conta, então, tudo isso que o Ângelo falou sobre filosofia, né? É um absurdo, então, que hoje a gente tem que convencer o nosso presidente da República e o nosso ministro da Educação, né? De que a filosofia e também, por consequência, a sociologia precisam de recursos, né? Não podem ter os seus recursos descentralizados, né? Que é uma nova palavra para cortado hoje em dia, né? Mas é um absurdo, né? Que a gente hoje tem que convencer os nossos governantes, né? E os seus encarregados da importância desse tipo de campo de conhecimento, né, cara? E levando em conta todo o processo histórico de formação e de desenvolvimento da filosofia e da influência da filosofia, né, na formação da ciência europeia, porra, cara, é um absurdo. Eu fico sem saber o que falar, porque aqui fala. É porque assim,
É alguém defendendo ou indo pra um lado tão absurdo que eu sei que é uma péssima estratégia falar que não tem o que falar, né? Que falar só que é maluquice, mas é que tá extrapolando o bom senso, cara. Né? Exato. Já só passou, tem conta o que já a gente passou falou, há muito tempo, assim. O bom senso é uma linha tênue lá no horizonte que a gente já não consegue mais ver, cara. Porra. Enfim, foi só um desabafo. Fala aí. Não, mas tá certo. Eu só acho que assim, que a gente tem que começar isso. É bom ficar evidente aí pra quem tá nos ouvindo aí, né? Que essa vontade, esses cortes que vem aí, né? Eles não são punição pela balbúrdia, como o ministro diz, né? Pelo amor de Deus, né? Não é isso, não é punição por balbúrdia, por coisas que ele diz que acontecem na universidade. Na verdade, eles não precisam ser convencidos do que se produz na universidade. Quem precisa ser lembrado do que as universidades produzem, do que a ciência produz, é a própria população. Porque esses caras, eles sabem o que as universidades produzem, eles sabem como esse conhecimento tem importância, como esse conhecimento impacta então as pessoas. Só que é uma escolha deliberada deles de fazer esses cortes. Do quê? É de adestrar a universidade, adestrar a vontade do governo, adestrar a produção de conhecimento à vontade do governo. E a produção de conhecimento, ela não tem que estar adestrada a governo nenhum, ela tem que estar adestrada a princípios da dignidade humana, dos direitos humanos, enfim, de tudo que a própria comunidade científica, é. né? Ela tem que ser regida pela comunidade científica também, né? Pelos interesses da humanidade, né? Bem como tu bem falou, né? Eu ia complementar, mas tu falou já bem. Mas e outra coisa, né? E assim, fazendo meia-culpa, mas obviamente não colocando a culpa nas costas das universidades públicas, longe disso, né? Não, a culpa dos cortes de gasto é exclusivamente do nosso governo, não é das universidades, né? Aí porque tem gente que fala, mas a universidade é fechada nela mesma, ela é academicista, ela não faz divulgação científica. Ok, não faz. Mas isso não é justificativa para fazer corte de gastos, né? Pelo contrário. Mas isso é um reflexo de uma cultura elitista, com certeza, né? De um processo histórico de formação da ciência elitista também, né? E a gente tem que pensar que por mais que essas universidades não façam a divulgação científica pro povão, né, pra galera que não conhece como a ciência é feita, por mais que a gente reconheça isso, não é justificativa. E eu quero também lembrar aqui de um projeto que a UFSC acabou de começar, e eu dou uma bronca na UFSC, começou tarde, devia ter começado há muito tempo atrás, que é o podcast da UFSC, Ciência UFSC, que eu vi hoje, o lançamento, tem um episódio ainda apenas, né, no decorrer desse episódio aqui, né, quando esse for episódio for lançado, vai ter um episódio só. Eu vou deixar aqui na descrição do post o link para vocês conferirem. Então, começou muito tarde esse projeto, mas assim, começou. Então, vamos aproveitar, né? E exato. Que é o quê? Uma forma da universidade lançar para o público o que é produzido lá dentro, né? E, bom, o podcast aqui, o CraniaCast, também é uma tentativa da gente jogar o conhecimento que a gente construiu ao longo de 4, 5 anos, e que a gente está construindo agora no mestrado, também pro povo aí, pra galera que não tem oportunidade de frequentar a universidade, ou pelo menos se interessa e talvez um dia eventualmente venha frequentar, né? Uhum. Nossa, agora o chicote estalou aqui, né? Nossa, a gente só tamo inspirado. Isso é que eu vi a entrevista do Lula e eu tô bolado aqui. Eu tô quase igual o Lula aqui, só falta um dedo a menos. Okay, who's ready for some science? Então tá. Acalmamos um pouquinho aqui para esse segundo bloco, né? E aí a gente vai para outra direção aqui, né? E vai entender que vai pegar um pouquinho o contexto europeu, vai focar mais, né? Já era focado no contexto europeu, né? Eurocentrado, eurocêntrico, né? Mas a gente vai agora focar então na questão do iluminismo, né? Porque a partir dos desdobramentos históricos do iluminismo europeu, né?
A gente vê então uma dicotomia muito mais acentuada entre religião, né, metafísica, espiritualidade, misticismo, qualquer outra coisa, né, e ciência, né, se coloca a ciência então enquanto a instituição da razão, né, a razão em si também já é uma própria instituição, né, ela é institucionalizada na modernidade, né, e aí do outro lado a gente vê o misticismo ou coisas que não são científicas, né. Hoje em dia essa dicotomia também, ela ainda resiste, né, ainda persiste, mas nessa época aqui que ela vai se desenvolvendo historicamente falando, né? Exato. Vai se separar mais religião e do conhecimento científico, né? Eles vão falar que o Galileu Galilei, que o Kepler, né, eram caras que eram religiosos, mas isso por conta do contexto deles, né? Mas daí no iluminismo, o que vai ser o iluminismo? Iluminismo, pensem lá no século XVIII. O iluminismo vai ser a consolidação daquele retorno que os renascentistas estavam fazendo lá no século XV, no século XVI, de voltar nos antigos àquela forma de conhecimento, de buscar a ciência lá nos antigos, né, a inspiração para fazer ciência. No iluminismo é que tudo isso vai se consolidar, que nem o Guilherme falou, né, que está no dicionário aqui, é onde ele vai começar a se separar, então, aí o iluminismo é quando vai começar a ciência ela vai começar a se separar de vez da religião, né, e ela vai servir também para poder criticar o Estado absolutista, o Estado moderno. Acho que é interessante trazer uma frase bem representativa do momento iluminista, a frase do Diderot, do filósofo francês, se eu não me engano, que ele vai dizer que a liberdade, né, as pessoas só vão conseguir liberdade quando o último rei morrer enforcado nas tripas do último padre, do último religioso, né? Então isso caracteriza aí bem o iluminismo, né? É a razão, é a era da razão na Europa. Todos os homens eles vão ser tidos como detentores da razão, né? A razão é essa característica, essa instituição que ela está presente em todos os homens, de poder olhar, de poder observar, de encontrar padrões, de encontrar as regras da natureza, de ler os códigos da natureza. E as mulheres elas vão estar de fora desse jogo. As mulheres a princípio elas vão ser consideradas tuteladas, elas não vão ter uma racionalidade completa, uma racionalidade livre. Claro que isso eram os homens que diziam, né? Mas acho que é importante fazer essa contextualização aí. E acho que é interessante a gente também trazer a ideia. O verbete aqui deles, ele faz uma crítica um pouco mais severa, né, a instituição da razão no século XIX. Eu acho que é só 18 e 19, né? Eu acho que é melhor só tomar cuidado aqui com o que o verbete coloca, né? Porque ele coloca que a sociedade antes estava à mercê da religião, né? Durante a Idade Média, no finalzinho da Idade Média, e agora está à mercê de uma nova instituição dogmática, né? Que é a razão e a ciência. Eu acho que só tomar um cuidado, né? Porque não é bem assim, né? De novo, a ciência, e tá, de certa forma, a religião, né? Mas a ciência por si só, ela não faz ninguém estar à mercê dela, né? Novamente, são os usos que se fazem da ciência. Acho que talvez só tomar cuidado para não transformar a ciência numa entidade natural, né? Uma força ahistórica, ou sei lá, uma força que não é instrumentalizada pelas pessoas, né? Tomar cuidado para não transformar ela em algo com vida, né? Que não é, a ciência não tem vida, a ciência é um instrumento. Né? Assim como a religião, né? Mas a religião, ela, no seu cerne, ela tem as dogmas mais estritamente, mais explícitos, né? Digamos assim. E acho que é só dar uma diferenciada, né? No modo como é utilizado. Isso é uma coisa, mas é que isso é uma coisa da humanidade, né? A humanidade, ela sempre faz isso, então, com as suas eras. Cada era é uma, digamos, vamos botar entre aspas aí, né? É uma religião nova. Na antiguidade, então a gente tinha mitologia, tinha os mitos, isso para falar do Ocidente, né? E depois a gente tem a filosofia. Daí a filosofia ela também vai ser uma coisa que vai ser muito cultuada entre as pessoas. Daí depois a gente vai ter o cristianismo vai ser a religião do momento. Daí chega o Renascimento, chega o Iluminismo, a ciência, ela vai ganhar essa coisa, essa postura, esse lugar de entidade,
de uma coisa assombrosa, assim, maior, transcendental, quase. E hoje em dia, uma coisa que já vem de anos aí também, a gente pode dar o exemplo da ciência da religião do mercado aí, né? Que achar que o mercado é uma coisa transcendental que, meu Deus, tá acima de tudo. Vamos deixar o mercado funcionar que... A mão invisível do mercado vai passar na bunda de todo mundo. Parece... Não... É uma coisa praticamente religiosa, né? Achar que assim que achar Sim. que todas as ambições individuais de cada um, elas vão fazer do mundo um lugar melhor, né? Vão enterrar a gente, mas... Eu fico pensando até que ponto essas visões não são positivistas, né? Que é inclusive uma das críticas do verbete, né? É de oposição, não de oposição, mas de contraponto ao positivismo, né? Inclusive a ciência histórica hoje tenta fazer bastante contraponto ao positivismo, né, que calcou, de certa maneira, a origem da ciência histórica no século XIX. Mas por que eu digo isso? Porque, a gente tem essa mania de institucionalizar as coisas, né? Por que a gente não compreende os sujeitos como agentes ativos da história, né, que fazem uso da ciência, que fazem uso da religião? Por que a gente não pensa assim e vai tentar pensar que a religião é uma instituição que age sozinha, ou a ciência é uma instituição que age para além das vontades das pessoas, sabe? Isso é até meio positivista, né? De pensar que grandes... precisa de grandes instituições agindo, né? De grandes nomes, de grandes... E não das pessoas mesmo fazendo usos e abusos dessas instituições, sabe? Não sei se eu diria positivista, mas sei lá. Mas entende o que eu quero dizer? Eu entendi. Eu diria que é algo religioso mesmo, assim, de criar uma entidade, uma coisa transcendental e eu vou adorar isso, independentemente do que se a realidade me faz duvidar. Eu acho que é interessante falar aqui, né, no contexto do surgimento do iluminismo. Interessante não, né? Ao momento de piada, né? Que o verbete ele traz uma frase do Francis Bacon para ilustrar para ilustrar, né, esse espírito do iluminismo, né? Ele vai falar: e ganhou um poder tal sobre os homens que até hoje, a ciência ganhou um poder tal sobre os homens que até hoje continua a valer a frase do cientista inglês Francis Bacon: saber é poder. E daí, por que a gente está falando isso aqui, né? Porque um amigo nosso compartilhou aí nas redes sociais, né? Muito um cara bom, um cara falando no jornal que ele sempre, em inglês no caso, né? Que ele sempre ouvia a frase, né? Knowledge is power, Francis Bacon. Só que aí o cara, ele sempre, a vida toda dele, ele, ao invés de achar que ele ouviu Francis Bacon, que é o nome do cara, filósofo, né? Ele ouvia France, de França, is Bacon. A França é bacon. E aí ele falava, por que a França é bacon, né? Não faz sentido. E aí ele perguntava... Não, e ele perguntava para as pessoas, né? France, e as pessoas falavam, conhecimento é poder. E ele falava, Francis Bacon, né? E aí esperando a resposta das pessoas para ver se alguém achava esquisito. E todo mundo achava ok, né? Todo mundo... As pessoas concordavam, Pô, até olhavam com um olhar essa história, mano. É um olhar de aprovação, né? De compreensão e tal. É muito boa essa história, cara. Porra. Mas a gente foi meio pedante agora, né? Porque a piada funciona melhor em inglês. É, verdade. Essa piada funciona melhor em russo. Bota o link da piada aí depois pra galera ver. Vou colocar. Vou achar o meme e vou colocar aqui. Joga tudo no link depois. Ai, mano, sensacional. Mas vamos lá. Né? Acho que a gente pode pular aí, né, brevemente pro século XX, né? Porque, na verdade, antes de ir pro século XX, falar que no século XIX também se tem outra ideia da ciência e principalmente referente à história, né, entre outras ciências, né, que é uma ideia de progressão, né, que vem aí da questão positivista, né. Durante o século XIX se entende, então, que a sociedade está sempre progressivamente indo para frente, avançando, né, se desenvolvendo ao máximo, né, e a ciência é um dos causadores dessa progressão, desse progresso, né, em rumo a algo bom, né, algo sempre positivo, né. E aí, durante o século XX, a gente tem uma desesperança em relação a esse progresso, né? Se falava muito, né, desse progresso, né? E as grandes guerras do século XX, a primeira, a segunda, elas destruíram o espírito de progresso aí da humanidade, de certa maneira, né?
E por quê? Porque antes se falava, né, bom, a ciência, a tecnologia, né, ela tá crescendo em favor da humanidade. Só que daí, durante a guerra, a tecnologia era usada para quê? Para matança, né, para morte em massa, e principalmente uma das consequências desse desenvolvimento desenfreado da tecnologia é a degradação do meio ambiente, né? A gente se viu o meio ambiente cada vez mais degradado, mais destruído, né? Frente à industrialização, à globalização, entre outras coisas, né? E aí as pessoas começavam a se questionar, né? Poxa, será que a gente tá vivendo num período melhor mesmo? Tanta morte, tanta guerra, tanta destruição, né? E esse é um exemplo que eu gosto muito de usar pros meus alunos, né? Eu falo assim pra eles, né? Pô, e aí galera, vocês acham que tecnologia, o crescimento da tecnologia é igual a desenvolvimento de vida social? Né? Que a tecnologia é uma forma de aplicar a ciência, né, no cotidiano. E aí todos eles falam, não, acho que sim, acho que hoje a gente vive melhor, né, do que, sei lá, o pessoal de antigamente e tal, porque a gente tem internet e tal. E aí eu tento colocar sempre a reflexão, né, eu falo, beleza. Aí eu até tava falando com o Ângelo esses dias, né, imaginem 2 cenários, eu falo pra molecada. Né, pensem hoje, por exemplo, pensem no cenário número 1. Vocês trabalham 8 horas por dia, se deslocam durante 2 horas no dia, trabalham 5 dias a cada 7 dias e descansam só 2. Né? E depois dos 2 dias de descanso, vocês têm que fazer a mesma coisa todo dia. Vocês não têm quase nenhum tempo para descansar. E o outro cenário é, vocês vivem numa região paradisíaca, com praias. Se vocês têm fome, vocês vão lá e catam uma fruta na árvore. Se vocês querem caçar, vocês têm animais em abundância e tal. E aí você simplesmente vive assim, descansando e não precisa trabalhar. Aí as pessoas, as crianças, geralmente escolhem a segunda opção, né? Falam, porra, assim é bem mais da hora e tal, né? E aí eu digo, eu com certeza, eu acho maravilhoso essa forma de vida, né? E aí eu falo, não, beleza, vocês escolheram uma forma de vida que era muito comum, sei lá, 1000 anos atrás, há 1500 anos atrás aqui no Brasil. E não escolheram uma forma de vida que é extremamente comum hoje, né? Que os pais de vocês provavelmente vivem, né? É a maneira que os pais de vocês, que os amigos de vocês, sei lá, que os irmãos mais velhos de vocês vivem. E aí eu digo, pô, beleza, a gente tem essa tecnologia toda, mas a gente vive num formato de sociedade que não é agradável, né? Que não favorece a qualidade de vida para as pessoas, né? Ou pelo menos não favorece a qualidade de vida que elas gostariam, ou pelo menos que aquele grupo que eu conversei, né? Que são os meus alunos, que eles gostariam. E aí eu te pergunto, tecnologia, né? Ou hoje, por exemplo, hoje a gente vive no momento mais avançado da sociedade, ou no momento melhor para se viver, né? Com mais qualidade de vida. É relativo, né, porra? Isso tudo é relativo de acordo com as necessidades de cada tempo, das pessoas do seu tempo e tal, né? Enfim, acho que eu até... Exato, acho que até desviei um pouco do tema aqui, mas... Não, mas faz sentido, né? Essa ideia de que a história ela tá progredindo pra algum lugar melhor, né? Que o decorrer do tempo tá levando a gente para lugares melhores, isso aí é um negócio muito problemático de se pensar. Isso é um pensamento aí do século XIX. Exato. Então, a gente pode, se você tá ouvindo isso, você já pensou, não, mas a gente vive melhor do que algum tempo atrás. Mas isso não acontece porque o tempo passa. Isso acontece por causa de lutas da humanidade, porque a nossa noção também de uma vida melhor, de uma vida boa, ela vai se moldando, ela vai se consolidando. Aliás, ela vai se modificando, né? Vai sendo própria do nosso tempo, né? Mas é irracional pensar que a passagem do tempo, que as transformações advindas com a passagem do tempo, elas vão trazer necessariamente uma melhora para isso, ou que o capitalismo vai trazer para isso, ou que o desenvolvimento em tecnologia vai trazer para isso. Isso tudo, que nem o Guilherme colocou muito bem, é tudo muito relativo, né? A gente vai fazer o que com essa ciência? Nunca se destruiu tanto o planeta, a fauna e a flora do planeta desde que se começou a Revolução Industrial, sabe? Exato. Em termos ambientais, a gente tá vivendo o pior momento da história da humanidade, sabe? Exato. Muito, muito bem colocado, né? Daí vale colocar também os povos que a gente coloca, todas as nações que se coloca para sustentar esse modo de vida que a gente vive hoje, né? Empresas vão até países subdesenvolvidos, vão lá na Índia, contratam gente para trabalhar em call center, instalam empresas na China, na Indonésia, no Vietnã, na Indochina.
enfim, para fazer produtos que chegam pra gente muito barato, né? Que vieram do outro lado do mundo e que são ridiculamente baratos para nós, né? Então tudo isso tem um custo muito grande. Então não dá para dizer que isso é uma evolução, né? Necessariamente para aquelas tribos da Ásia, para aquelas crianças que colhem cacau na África, isso não é um momento de melhora para aquelas nações, né? Assim como a escravidão também, quando se começou a se construir as nações aqui na América, né, a escravidão ela também não se passou o tempo, mas com certeza não foi um avanço para as nações africanas. E, bom, enfim. Não, mas é bem colocado, e essa herança, né, digamos assim, do progresso, né, que a gente tem, essa ideia que permanece, né, ela vem desse século XIX. E outra coisa vem desse século XIX, né, que é a formação das ciências específicas, né, que é a própria história, né, que justamente por isso que a gente tem essa ideia do progresso dentro da história, porque na época que a ciência surgiu, era uma ideia meio que geral, né, não era uma ideia específica da ciência histórica, mas era a ideia de que a ciência seria uma ferramenta para o progresso. Isso foi imbuído também na ciência histórica. Outras ciências se formaram nesse período, né, no século XIX, né, não necessariamente no final, mas outras ciências se formaram como a biologia, né, a química. E uma coisa interessante desse momento, né, dessa formação da ciência histórica, é que a gente hoje colhe os frutos negativos até hoje, que é que a ciência histórica se formou com muita base nas ciências naturais, né? E hoje em dia é muito comum se exigir respostas conclusivas, né, das ciências humanas, né? Ou é ou não é tal coisa, ou foi ou não foi tal coisa, tal fato é correto, tal fato é incorreto. E essas respostas não são tão fáceis de dar assim, né? A ciência humana, né, sociologia, geografia, história, não são ciências necessariamente conclusivas, né? Elas oferecem métodos para a gente pensar, refletir sobre processos históricos, sobre momentos da história, sobre personagens, sobre revoluções, enfim, né? Mas ela é diferente das ciências naturais, por exemplo, que pode confirmar determinados fatos científicos com mais facilidade, né? E aí acho que hoje o pessoal das ciências humanas sofre muito com isso, né? Porque volta e meia a gente é abordado por colegas assim de outras áreas e pergunta assim: pô, tu que é da história aí? Me confirma se tal coisa aconteceu assim, se tal coisa aconteceu assado. E aí muitas vezes a gente tem que falar assim, olha, depende, né? Não é bem assim, né? Ou sei lá, me confirma aqui qual foi a primeira colônia italiana em Santa Catarina. Falei, olha, esse debate não é nem importante para a história. Outros debates são importantes. E aí as pessoas não entendem que poxa, mas tem que ser mais conclusivo. Não é ciência, não, essa porra. Assim, porra, mas não é bem assim, né? E aí esse é um fruto que a gente colhe assim que é bastante complexo, a gente se quebra todo, viu? Não, cara, isso aí faz parte, na verdade, de um desconhecimento de como se opera, né, as ciências humanas. Isso é achar que historiador é calendário do mundo. O Homo sapiens está indo no planeta há mais de 10 mil anos, sabe? Tu quer que eu explique o que aconteceu, sei lá, tal, sabe? É a mesma coisa para geografia. Geografia, os caras me dizem onde é que é a capital do Camboja, nem sei se Camboja não é a capital mesmo, mas enfim. Sabe? Então não é assim, né? Qual é o objeto de estudo das ciências humanas? São as relações humanas, né? A história estuda as relações humanas através do tempo, através das mudanças e permanências do tempo. Geografia estuda as relações humanas com a construção do espaço, com a modificação espacial. A sociologia estuda a forma como os seres humanos eles vão então se relacionar nas diferentes sociedades, diferentes contextos. A filosofia, que não é a antropologia, aliás, né? A antropologia ela vai procurar quais são aquelas coisas que mais permanecem, enfim. Eu acho, na verdade, eu não vou nem falar da antropologia, que é uma área, mais para mim, mais desconhecida. Mas enfim, né? O nosso objeto, então, são os seres humanos e suas relações
entre eles mesmos e o mundo que os cerca, a realidade que os cerca. Enquanto o objeto das ciências naturais, das ciências exatas ou ciências de referência, são coisas da natureza, né? São objetos que eles que eles não têm transformações tão repentinas, tão frequentes como as relações humanas. Então, por isso que elas são tratadas como ciências exatas, né? Tu pode estudar aí o movimento, sei lá, o movimento do mar, o movimento dos rios por muito tempo aí, né? Claro, sempre fazendo contribuições novas, dando perspectivas novas. Mas enfim, o rio vai estar lá, né? As relações humanas, por outro lado, elas vão ter fervido, vão ter mudado com o passar do tempo, vai ter sido um turbilhão que passou ali. Então tem as suas diferenças, né? A gente não pode cair na simplicidade de achar que ciência humana não é ciência. Exato. Por causa dessas modificações, por causa dessa característica específica. Não, se tem um método, né, para analisar. A sociologia tem seus métodos, a história tem seus métodos, o método investigativo, indiciário, lá do Carlo Ginzburg, de pegar as evidências, de pegar... Enfim. Mas é muito bem colocado, assim, né? E acho que talvez pra gente quebrar um pouco essa questão da história progressiva também, né? E de entender como, de um modo um pouco mais profundo, como a história funciona, é talvez entender a simultaneidade dos fatos, né? Que os fatos não acontecem um atrás do outro, né? Que a história não vai melhorando, né? Um fato que tem uma importância, o outro fato que tem uma importância um pouco maior, depois e assim por diante. A história não acontece assim, né? Ela acontece de maneira simultânea, né? Então, lembra se você teve aquela aula de história com linha do tempo, né? Cuidado com a linha do tempo. A linha do tempo, ela não prevê simultaneidade, ela não prevê história não progressiva, né? E entre outras coisas, né? Além do mais, que geralmente a linha do tempo ela é acompanhada de uma periodização extremamente eurocêntrica, né? Só com acontecimentos importantes da Europa, sem considerar de outros lugares do mundo. Então, tomem cuidado com a linha do tempo. Hoje a gente utiliza, assim, mas com problematização, né? Contestando, identificando as falhas, porque é um sistema mais comum, mais fácil de utilizar, né? Ele tá até mais arraigado, né, na nossa mentalidade. Então, né, a gente dificilmente consegue se livrar dele. Mas é um exercício constante pra gente utilizar outras formas de compreender como o mundo e como os acontecimentos ocorrem, né? A ideia de mapa conceitual, né, de quadro... Isso. Quadros sinópticos, né, essas coisas, elas são bem boas também, né, fazer uns mapas mentais, assim. Isso daí são esses dias um aluno meu deu uma ideia de fazer uma projeção 3D, mano. Eu falei, caraca, mano, ia ser sensacional, mas não faço ideia de como fazer. Ele deu a ideia, assim, eu falei, pô, pode ser, pensar 3D também, sei lá, eu não entendi exatamente como ele queria elaborar essa projeção, né, mas falei, a gente tem que experimentar e ver que outras formas de representação funcionam, né, quando a gente fala de história. Que legal. É isso que o professor tem que fazer. O professor tem que estimular. Vamos atrás disso, então, como fazer, né? Acho que é top. E outra coisa, né? Essa questão da gente falando o tempo inteiro, né? Que a ciência não é uma entidade, né? Ela não é uma instituição atemporal, né? Fora de seu tempo, afastada dos sujeitos que usam ela, né? A gente pode chegar e pensar ou colocar a ideia aqui de que a ciência não é neutra também, né? A ciência é uma ferramenta e ela é utilizada por pessoas que têm opiniões, que muitas vezes querem chegar a um resultado já previamente. Não é um caminho muito bom de se fazer, né? Chegar já com uma resposta pré-estabelecida e só tentar trilhar o caminho, né? Porque isso enviesa a tua pesquisa, mas as pessoas muitas vezes querem já provar um ponto utilizando a ciência. E aí? A gente tem que saber também analisar essas coisas, né? Algo cientificamente comprovado não é algo idôneo de opinião, né? Não é algo isento de opinião. Essas pessoas, esses cientistas que produzem a ciência, eles são pessoas, têm opiniões. Tem correntes teóricas que eles gostam mais do que outras, tem formas de pensar diferentes de outras, né? Porra, gente, é uma maluquice achar que, por exemplo, hoje, o método científico, ele não vai se aproximar de uma corrente teórica europeia, por exemplo, sendo que ele se formou todo na Europa, ele tem todo um processo histórico vindo da Europa, sabe? E aí, quando as pessoas falam assim, hoje a nossa ciência é muito branca, hétero e masculina.
E as pessoas ficam, ai meu Deus, como assim? Porra, é justamente por isso, porque ela foi, ao longo do tempo, o pensamento científico foi desenvolvido por homens, cara, por homens brancos, de elite, né? E é interessante que se conteste isso dessa maneira, né? E aí, eu lembro muito do feminismo de terceira onda, se eu não me engano, da década de 90, né? Que é um feminismo que vai contestar assim, a produção científica em si, né? Que ele fala justamente com essas... Ele fala justamente dessas características, né, da ciência ser construída por homens, ser majoritariamente construída por homens. O próprio método científico tem um processo histórico elitista, né, focado em um grupo muito menor, né, do que a real gama de pluralidade na sociedade e tal. E aí é uma crítica válida, assim, né, obviamente tem que ser feita com cuidado e tal, né, mas é uma crítica justa, né, ela não é insensata, ela faz sentido, né? O que você acha? Aliás... Não, eu também acho. Mas é sempre bom lembrar isso que tu falou, né? A gente tem que ter todo um cuidado, né? Quando a gente vai fazer uma crítica, né? Pra não criticar o todo. A gente tem que criticar aquilo que é problemático, né? Mas não, retomando a frase que os historiadores adoram usar, né? Não jogar a água do banho fora com a criança dentro. E é justamente isso, né? Que a gente não tá aqui falando pra desconsiderar toda a ciência feita por homens, toda a ciência feita por brancos, toda a ciência feita calcada no processo científico que foi formado na Europa e tal. Não é pra parar de pensar, não é pra descartar tudo que foi produzido nesses moldes, né? Por mais que esses moldes não sejam totalmente inclusivos, né? Não é pra gente descartar isso, gente, não entendam mal. É justamente que a gente pense de outras maneiras. Até porque o processo científico, mesmo que ele tenha sido formado nesses moldes europeus, eurocentrados, ele prevê a pluralidade. A ciência, de novo, ela não é dogma. Ela não deve ser dogma, ela deve estar aberta a novas perspectivas. E justamente o giro de pensamento, né, essa mudança de pensamento que vem de outros lugares, ela é interessante para a própria ciência, ela vai desenvolver a ciência e vai transformar a ciência em algo melhor, né, em algo mais inclusivo, né, de fato, né, algo menos fechado nela mesma. Né? Exato, isso aí tudo que tu estavas falando aí, Guilherme, isso aí é fundamental para a compreensão da ciência, e que a ciência ela tem as suas limitações também, que não é uma coisa cientificamente comprovada. A gente tem que cuidar muito com aquilo, com as manchetes de jornal, né? Especialistas dizem, cientistas dizem, porque isso tudo traz para aquele vício, para aquela possibilidade de falácia da autoridade, né? A autoridade está dizendo um negócio, pronto, comprei. Se a autoridade disse, não interessa mais o que eu vou. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque não é a autoridade que vai garantir que o negócio funciona, né? Mais uma vez, criticando a autoridade, a gente também não pode dizer que os cientistas, que o saber deles não vale de nada, ou vale a mesma coisa, enfim, que os achismos que a gente tem por aí. Não. O cientista é o cara que a gente dá mais credibilidade porque ele está falando. Mas a gente sempre tem que saber que aquilo de lá ela pode estar comprometido, ou que aquilo pode ser desconstruído, pode ser reconstruído de uma outra maneira, né? Até porque a ciência, né, uma das grandes críticas que ela vai vir aí no século XX, né, foi o uso dela, por exemplo, das craniologias, da antropometria, que consistia no quê? No século XIX se usava ciência, justificativa científica, para tratar os seres humanos de forma diferente. Se dizia que povos africanos, povos asiáticos e mestiços, eles eram inferiores aos europeus brancos, que, olha, eram também os cientistas, os europeus brancos, né? Se estudava a cabeça dos indivíduos, a forma do crânio, para dizer quais seriam mais propensos ao crime do que outros. Então, isso é uma coisa que era cientificamente justificada na época, mas que depois foi ver que, enfim, que isso tinha muito mais interesse político do que qualquer outra coisa. Certo, hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com as pesquisas de mercado, com os anúncios de mercado que falaram de tal coisa. A gente tem que pegar a ciência e saber criticar ela. A gente não pode descartar tudo que a ciência diz, equivaler tudo que os cientistas estão dizendo a achismos, porque senão isso também leva a esse cenário que a gente tem hoje, né, de desconstrução, de descredibilidade do conhecimento científico. Ciência tem seus limites, a gente tem que criticar ela sim, tá sempre atento, né?
ao que é difundido, mas a gente também tem que cuidar com a nossa crítica, para onde que ela vai. Sim, e hoje em dia a gente tem até uma entidade aí, né, fazendo a brincadeira, que é muito mais problemática, que influencia na ciência e em muitos outros aspectos da nossa vida, né, que é o mercado. Então, se o mercado quiser que um resultado científico aconteça e ele seja favorável à venda de algum produto, você pode ter certeza que vai ter alguém financiando uma pesquisa aí científica para esse resultado acontecer. Eu tinha visto outro dia, né, os donos, enfim, representantes aí de empresas de refrigerante falando que refrigerante tinha a mesma quantidade de açúcar que o suco de laranja, por exemplo. E que isso daí colocava... E com isso queriam dizer que refrigerante e suco de laranja, olha só, tanto faz, sabe? Então, é um exemplo disso que tu tá dizendo. Mas é bem isso mesmo, assim, a pesquisa científica, então, acontece através do financiamento, cara, senão muitas coisas você não consegue fazer, né? Principalmente o pessoal que trabalha com química, com biologia, né? Que aí precisa de um laboratório bem estruturado e tal. As ciências humanas, elas precisam de financiamento também, mas elas têm alguma liberdade em relação a isso, né? Elas não precisam de um laboratório, ou pelo menos muitas das pesquisas que ocorrem não precisam de um laboratório bem estruturado e tal. Precisa de equipamentos e tal, né? Viagem de campo e tal. Mas não é tão caro quanto algumas outras coisas. Mas o que eu quero dizer com isso? Que através desse financiamento, cara, se pode enviesar, né? Porque, como o teu caso aí da empresa de refrigerante, se tu contrata um nutricionista, sei lá, pra fazer uma análise de como o refrigerante é tão saudável quanto o suco de laranja, e o cara te financia e a tua empresa e a tua pesquisa ela contradiz, né, o que quer ser provado, como é que vai ficar, né? Muito provavelmente tu não vai ser financiado novamente, né? Sei lá. Ou até pode chegar a resultados que não sejam tão favoráveis, se tu pegar o contexto completo, né? Mas a divulgação dos resultados, elas podem ser altamente manipuladas, sabe? Exato, né? Ou a própria produção ali da amostra, né? Tipo, da análise daquela amostra, tu pode ser enviesado também. Tu pode falar assim, tem tantas gramas de açúcar numa porção de refrigerante, né, e a porção do suco de laranja tem a mesma. Só que daí tu, sei lá, tu modificou as porções, tu deu uma... Cara, existem inúmeras possibilidades de manipulação, açúcar, sabe? Né? Existem inúmeras possibilidades de manipulação. Né? Exato. Acho que uma coisa não é perfeito, ele pode providenciar erros, assim, sabe? Uma coisa que eu gosto da disciplina de história é que tu pode pegar qualquer coisa e botar um absurdo, né? Que outra época sempre era absurdo assim pra gente, né? Pegar cigarro. Se vendia cigarro, hoje em dia tu compra, né? Meu Deus, é aquele filme de terror. Tu olha ali a capinha do cigarro. O exódio do câncer. Cigarro vai te broxar, cigarro vai te transformar num zumbi. Mas é o exódio do câncer. Você pega o pé necrosado, você pega o braço zoado, sei lá, pega o fetinho do mal. Pô, é muita loucura. Exódio a definhar, né? Assim, mas há 50 anos atrás, 60, 70 anos atrás, se até vendia cigarro dizendo que poderia fazer bem pra saúde, cigarro mentolado, sabe? Que tinha até propriedades terapêuticas. Então, pô, o que é isso, sabe? Você pode até chegar Isso tem que cuidar muito, principalmente na era do capital financeiro, né? Esse capital de investimentos, em que qualquer coisinha, qualquer notícia já significa perda de bilhões de dólares aí para grandes empresas. Eles cuidam muito com esse tipo de divulgação, né? Não é todo, por isso que tem um monte de ambientalista que é morto, que é assassinado, enfim. Por quê? Porque se você divulga, se você faz uma pesquisa científica séria sobre algum tipo de produto, você vai deixar de consumir aquela coisa, porque aquela coisa ela não é do jeito que ela é vendida, né? Propaganda, cara, propaganda não se trata nada mais além do que convencimento e do estudo das formas de convencer as pessoas. Propaganda ela é inerente, ela é necessária. A gente vive na era da propaganda, ela é necessária para venda, sabe? Então tu não pode atrelar essa arte do convencimento
com conhecimento, com ciência. Porque senão, daí naturalmente tu tá deturpando os resultados científicos aí. Boa, boa. Muito bem colocado, muito bem colocado. I'm telling you people, the Earth revolves around the sun. Burn him! Muito bem colocado então, Ângelo. A gente desenvolveu um papo bem interessante até agora. Coloca muito bem, né, cara? Bem elucidativo aí, né? E agora vamos tentar pensar um pouquinho, né, em como a ciência, vamos tentar fechar, né, esse papo todo aqui, né? Colocar um pouquinho como a ciência é trabalhada em sala de aula, né? Como que a gente pode pensar na ciência, no conhecimento, na verdade, para além da ciência, né? Pensar rapidamente, né? E entre outras coisas, né? Vamos lá. Primeiro, uma coisa que a gente, novamente, herança do século XIX, que hoje é refletida aqui no nosso saber escolar, né, na nossa tradição escolar, né, é a compartimentalização das ciências, né. Justamente, a gente falou ali, né, que no século XIX as ciências surgiram aí de formas específicas, né, aí existia ciência e elas foram sendo trabalhadas em ciência da história, em ciência da biologia, né, das ciências naturais, da química, da física. Esses conhecimentos foram compartimentalizados. E hoje na escola, né, na tradição escolar e também nas universidades, a gente tem também ainda essa divisão do conhecimento, né? Só que, gente, o conhecimento, né, os saberes, né, estou gostando de usar a palavra saberes, porque conhecimento remete muito à ciência, e saber remete a coisas além da ciência, né? Saber de para além dos muros da academia. Adoro essa frase clichê pra caramba. Mas esses saberes, né, gente, a gente se apropria dos saberes de diversas maneiras, né? Não é só... Quando você está estudando, você não vai lá, vou estudar só química, e você só aprende química. Eventualmente você vai ali pisar na matemática, você vai pisar na física. A história, né, as ciências humanas, elas são muito mais diluídas umas nas outras, né? E elas são muito mais difíceis até de compartimentalizar do que as exatas, por exemplo, né? A gente tem ciências humanas aí, a geografia, por exemplo, a história. A gente nunca estuda só a história quando a gente estuda história. A gente está sempre dialogando com a geografia, com a sociologia, com a filosofia, com a antropologia, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso, né? É complicado a gente chegar na sala de aula, por exemplo, né, como professores ou como alunos, né? Você é um estudante aí, né? Não tem como a gente chegar e falar, hoje eu vou estudar só uma disciplina. A gente acaba estudando todas, né? E não é um caminho interessante que o professor de qualquer disciplina que seja, né, que ele vá lá e não interaja com as outras disciplinas, né, cara. Eu sei que é um desafio constante, né, fazer a interdisciplinaridade, né, nem sempre é mais fácil falar do que fazer, né, mas é um exercício que a gente tem que se dar ao trabalho de tentar o tempo inteiro, né. O que você acha? Eu acho que... Não, eu também, eu não discordo em nenhum ponto disso, assim. O conhecimento científico, ele tem que estar presente nas salas de aula, a gente tem que difundir ele da melhor forma possível, né? Acontece que no nosso período, em qualquer período, a gente sempre vai ter que lidar com questões problemáticas que limitam essa coisa, né? Eu acho que eu vejo um problema muito sério nas salas de aula, nas escolas, por exemplo, né? Virou um negócio muito individualista, né? Não sei se virou é a palavra certa, porque desde quanto tempo tá assim, né? Mas, por exemplo, quantos professores nossos, e não é botando a culpa nos professores, tá? Mas dizendo o que acontece. Os professores nossos vão lá, dão aquela aula, alguns fingem que dão sua aula, né? E vão embora e abandona a escola, não vai nem em reunião de pais e professores, reunião pedagógica, ou não pensam em projetos para além das suas aulas, sabe? Se quando você assumir a profissão de professor, cara, é um compromisso, né? A sociedade espera aí que tu esteja que tu estejas aí trabalhando, né, para divulgação científica. Eu sei que eu sou professor, eu não sou professor efetivo nesse momento, sou professor temporário, eu sei que tempo é a moeda mais cara dos professores, os professores não ganham salários como deveriam ganhar, não trabalham nas condições que deveriam trabalhar,
Eu sei que tem muitos poréns aí, né? Mas eu acho que muitos professores também faltam lembrar do propósito aí do nosso trabalho, né? Eu sei, tá, cada um pode ter seu propósito. Alguém pode, por algum acaso, ter tido a alucinação de querer virar professor para ganhar dinheiro, mas enfim. Esse aí é o mais iludido, né? Mas, cara, conversem com seus colegas, pensem em coisas para além de você cumprir a sua aula, cumprir seu horário, sabe? Pensem em coisas não para favorecer a escola por si mesmo, né? Mas para favorecer o conhecimento, sabe? Participem de grupos de leitura, fundem grupos de leitura, ou mesmo que tu queira ficar só na tua aula, que tu não tenha tempo aí para utilizar, usa uma das tuas aulas para fazer uma aula diferente, para fazer uma saída de campo, sabe? E não fica sempre naquela mesma coisa que você sabe que os estudantes fingem que você está dando aula e você finge que eles estão te ouvindo, né? Vamos tentar fazer de todo dia realmente local de construção de conhecimento, sabe? E pensar que, existem outras formas de apropriação do conhecimento, como a gente bem falou ao longo do episódio inteiro, né? No início principalmente, né? Mas existem outras formas de apropriação do conhecimento, né? Esse lance de que tu falou de sair em campo, né? De ter experiências diferenciadas, né? De aprendizagem. Eu reforço aqui, não é nada fácil fazer isso, né, cara? E às vezes não é até justo exigir, né? Que o professor seja diferente toda a aula. Não é isso que a gente tá falando, mas a gente tá falando de colocar em prática o que a gente aprende mesmo, né? Pô, como é que a gente... a gente volta e meia, quando a gente tá na universidade, né? Seja no mestrado, seja na própria graduação, a gente não fala o tempo inteiro de outras formas de história, né? Outras abordagens, perspectivas teóricas, metodológicas. Poxa, por que a gente não pode também pensar em inovar o tempo inteiro na nossa prática docente, né? Eu acho, de novo, não é fácil, não é nada fácil, a culpa não é sua, colega, mas você pode, sei lá, pressionar a sua escola para pedir uma formação de professores melhor, você pode abrir o seu coração para o seu colega e perguntar, falar assim, colega, eu tenho dificuldade em cativar os meus alunos quando o conteúdo é tal coisa, ou estou com dificuldade de incentivar meus alunos a pensarem cientificamente falando. Converse com o seu colega, e você, colega, não tenha medo de ajudar o outro colega, cara. A gente tem que parar de pensar nos professores como competidores e mais como colegas solidários, né? Vamos ter consciência de classe, porra. Agora toca o hino da Internacional Comunista. Assim, eu acho que a gente tá quase encerrando aqui, né, o episódio, mas acho que isso que tu colocou é muito necessário. A gente tava falando, nós dois, né, outro dia a gente tava falando na internet, né, que hoje em dia as pessoas, elas vivem muito essa realidade individualista. Eu cumpro o meu horário no trabalho, e daí eu vou para casa, daí eu vou para um restaurante, consumo, bato uma selfie aí, publico, daí eu durmo e eu vou repetir isso na próxima semana, no próximo mês, que não tem problema, realmente não tem problema isso sendo coisas específicas, momentos específicos, tudo, né? Mas se a gente viver só nisso, se a gente viver dia após dia só nessa rotina individualista, vai ser a mesma coisa que a gente comprar aquela ideia liberal de que você procurando o seu benefício individual, né, as coisas elas vão dar certo. As coisas vão degringolar se a gente não olhar ao nosso redor. Se a gente não agir em prol de contribuir, né, de fazer coisas construtivas com os nossos semelhantes. Então a gente tem que retomar, a gente tem que ter aquele espírito público, né, aquele espírito de compartilhar, de conviver com os nossos semelhantes para transformar as coisas, para fazer da realidade um lugar melhor, do mundo que a gente vive um lugar melhor. E outra coisa, né, sobre a ciência, ensino em sala de aula, né, estudar não é fácil, estudar é chato, principalmente se tu é adolescente, estudar é chato, sabe? Não vamos ser não vamos ser coisa tipo pegar um livro assim na adolescência enquanto tu tá com os hormônios explodindo lá, enquanto tu tem a crush, tu tem o videogame ali, tu tem o jogo. Hoje em dia ainda é mais difícil, né? Com tanta distração no mundo digital. Cara,
Se na época, lá em casa não tinha Wi-Fi, né? Quando eu era adolescente. Jogava Play 1, jogava Play 2 lá. E era isso, não tinha Wi-Fi, a internet era bem limitada. Enfim, hoje em dia é mais difícil ainda. Mas, cara, isso faz o papel do professor mais importante ainda. Por quê? Porque quando o professor está falando, o conhecimento pode ser inspirador, sabe? Eu estava também dizendo isso para o Guilherme outro dia. Dos professores que eu tive, sabe? Eu lembro eu lembro de 3 principais professores de história que eu tive e que para mim eles foram inspiradores. Quando eles falavam, não parecia que eu estava tendo aula, tipo, ou pelo menos as outras, o que eu entendia como aula, ou como eram as outras aulas das outras disciplinas, né? Tava tendo era um momento excepcional ali, eu esperava para aquilo acontecer. Então, conhecimento, eu sei que isso acontece porque de vez em quando eu vejo um aluno tendo isso, apreciando a aula, sabe? E eu sei que isso acontece também com outras pessoas em diferentes aulas, etc. Então, o conhecimento, nós, professores, temos a possibilidade de fazer o conhecimento ser algo inspirador. E isso a gente nunca pode esquecer disso. Boa, muito, muito bem colocado, né? E acho que talvez um caminho interessante pra gente tentar cativar os nossos alunos aí a darem mais importância aos estudos, né? É justamente trabalhar a ciência como uma ferramenta auxiliar na nossa vida, né, cara? Se os alunos conseguirem pegar o conhecimento que eles estão construindo com a gente na sala de aula e entenderem como ele pode ser, como ele pode contribuir para o nosso crescimento enquanto cidadão, eu acho que isso é um caminho muito, muito gostoso, assim, muito bom, né? Muito bacana de se trilhar, né? A gente tem a facilidade das ciências humanas fornecer essa conexão de maneira mais fácil, né? Matemática, física, química. Talvez os professores tenham que se desdobrar um pouco mais, né? Para que os alunos percebam a importância, né, dessas ciências. Mas as humanidades têm uma facilidade muito grande de criar conectores, né? Criar conexões com os alunos, né? E uma maneira hoje em dia, né, justamente entender a ciência como um método bom para escapar de fake news, por exemplo, né? Que a gente fala o tempo inteiro aqui no programa, né? Já falou em outros programas. Tem um programa dedicado a só fake news, a questão da Marielle Franco. Eu vou colocar ele aqui na descrição também. E cara, essa é uma maneira muito boa, sabe? Tipo, da gente mesmo conseguir materializar a importância da ciência, assim, né, na vida dos nossos alunos, né? E na nossa vida mesmo também. Eu considero as ciências humanas, e a história em específico, eu considero elas importantes de uma maneira tão grande que hoje eu não conseguiria me ver, sabe, em outra profissão. Se entender, como, né? Fez parte, arraigou a minha identidade, né? E justamente hoje eu sou uma pessoa mais crítica, uma pessoa mais analítica, uma pessoa que desconfia das coisas, de notícias mirabolantes aí que podem ser fakes ou não, por causa das ciências humanas, da formação que eu tive enquanto professor e pesquisador de história, cara. E eu tento sempre... diriam que era doutrinação. Porra, e aí né, e a gente vê hoje Paulo Freire sendo acusado de... sendo depredado aí através dos nossos governantes, sendo que ele era um dos intelectuais que mais pregava a educação libertadora e justamente o ensino crítico, né, de libertação, né, da educação libertadora, é isso. Não, aí... Paulo Freire, assim, é sensacional, ó. Fica de indicação de leitura aí. Eu li o Pedagogia da Autonomia, o Guilherme já leu outro, né, tu leu Pedagogia do Oprimido, né? Do Oprimido, muito bom também. Bem marxista, cara, assim. O Paulo Freire é uma coisa sensacional, assim, o que ele vai dizer de educação, né? Vai dizer, não, o professor não é aquele cara que está ensinando alguém, o professor não é aquele detentor do conhecimento que está botando ali na cabecinha, né? Vai depositar, né, num receptáculo vazio. Ele não está depositando, aluno. Exato, não está depositando conhecimento, que ele chama de educação bancária, essa noção de que tu está depositando conhecimento. Para ele não, o professor, no entendimento de Paulo Freire, que faz total sentido, ele tem que ser um mediador entre o aluno, que é um ser pensante, um ser em construção, assim como o professor, um mediador entre esse estudante e o mundo, né? Sugerir caminhos para fazer questões, problematizar
balançar com as bases do estudante em relação em relação aos fenômenos do mundo. Sim, o Paulo Freire era uma pessoa, um educador muito focado nas pessoas, né? Ele falava que a educação não muda o mundo, né? A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. E ele se apoiava na ideia de que era interessante ensinar o estudante a ler o mundo, né? A analisar o mundo, para assim poder modificar ele de acordo com a sua realidade. E não modificar a pessoa em si, né? Tipo, modificar dar conhecimento. Não, assim, é justamente auxiliar a pessoa a ler o mundo, cara. Pô, isso é uma parada sensacional. E é totalmente antidoutrinador, né? Quem fala que Paulo Freire ou que professor é doutrinador, sendo que a maioria das universidades de licenciatura que se baseia no método de ensino-aprendizagem do Freire ou das duas uma, né? Uma burrice sem tamanho ou um mau caratismo sem tamanho, porque são todas decisões políticas no fim das contas, né? Não são decisões cognitivas, né? Não é uma decisão de ignorância de conhecimento. Não, é política, né? A gente tenta se apegar à ideia de que é ignorância de conhecimento pra, sei lá, tentar amenizar, né, essa obscuridade toda. Mas tem uma esperança, né? Não achar que é mau caratismo. Pois é, né? A esperança que é ignorância, pelo menos ignorância resolve, sabe? Sim. Bom, enfim, né, cara, é nesse clima gostoso aí, né, que vamos encerrando o podcast, né, cara. Eu acho que a gente contemplou uma maneira interessante que é ciência, né. Se você tem dúvidas sobre esse episódio, deixa um comentário lá no podcast, no episódio, né, no site ucraniacast.com.br. Assim que o episódio for lançado, você pode acessar o site e deixar um comentário, ou você pode mandar um e-mail para contato@ucraniacast.com.br, que a gente também vai estar sempre atento aí para responder e citar no próximo episódio. Quer que a gente faça episódios com mais frequência, gente? Vá na nossa página do Apoia-se, cara. A gente não faz porque a gente não recebe muita grana e porque o nosso tempo tá muito curto. A gente gosta de fazer, né? Não é só pela grana. A gente gosta muito de fazer aqui o podcast. A gente acha que é importante divulgar todo esse conhecimento que a gente constrói na universidade, né? Romper os muros da universidade. Pá, agora explode de clichê, né? Mas a gente quer romper essas barreiras. Fica mais fácil. Nossa, com certeza. Pra gente comprar um equipamento melhor. O Ângelo não tem o microfone dele estragou. Aí a gente tá nessa desgraça aí, a qualidade não fica tão boa. Mas, por exemplo, ajude a comprar um microfone pro Ângelo, cara. Campanha. Que eu faço, né? Apoia aí a gente no Apoia-se, né? Ou compre através do nosso link aí da Amazon, que você também dá uma ajuda. Apesar de que uma movimentação lá não tá muito constante, não, né? A gente também tá em todas as redes sociais possíveis aí. É brincadeira, né? Mas conhecidas aí do brasileiro. A gente tá no Facebook. Busca a gente lá no Facebook. Busca a gente lá no Instagram. O Guilherme, com Historiador em Quadrinhos, tá publicando direto lá, tá posta algumas frases, posta alguns tweets lá pra dar uma movimentada então nas redes sociais. Acompanhem isso, faça essa atividade. Cada like aí também, cada coraçãozinho no Instagram já ajuda a gente a manter viva essa chama assim, de vontade de fazer o podcast. E é isso, né? No YouTube também, acho que você pode encontrar então os nossos episódios no seu agregador aí de podcast, no Spotify também. Tá? Não tem desculpa para não acompanhar o Ucronia, a não ser que não queira, mas acho isso bem provável. E lembre-se de assinar o feed para receber as notificações dos episódios mais novos, mais recentes. Você pode receber notificação por e-mail, se você quiser, ou no seu agregador de podcast preferido. É isso aí então, né, galera? Fica aí então o episódio. Agradeço a atenção de todo mundo e a gente se vê no próximo. Salve pessoal, aqui é Guilherme Silva, historiador em quadrinhos. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial para as nossas apoiadoras Mayara Barbato Flor, Ingrid Leal e Sinamara Santos da Silva. Graças a vocês o podcast é possível, certo? Muito obrigado, gente. E se você ainda não conhece a nossa campanha de financiamento coletivo recorrente no Apoia-se, por favor, verifique lá apoia.c/ucraniacast e considere aí apoiar o nosso projeto a partir de R$1, né, para que o Ucraniacast e também o Historiador em Quadrinhos possam prosseguir ativos aí na podosfera.
Muito obrigado. Saída pela esquerda.